Notícias do dia, ano 6, número 2139. Dia 28 de setembro de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia da Lei do Ventre Livre. Dia do combate ao câncer de estômago. Dia do hidrógrafo. Dia Nacional da Liberdade de Expressão. Dia Internacional do Direito ao Saber. Dia Mundial contra a Raiva. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 29 graus, Brasília, Distrito Federal. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,37. Valor do euro, em baixa, R$ 5,15. Índice Bovespa, em baixa, 0,68%, 108.376 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,02%, valendo R$ 101.836,50. IPCA, em baixa, 0,36%, agosto 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 21 de setembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 282,96. Notícias nacionais. Conselho Nacional de Política Energética define como interesse estratégico integrar Roraima ao sistema elétrico. A Secretaria-Geral da Presidência informou que a linha de transmissão, que vai de Manaus a Boa Vista, passando pela terra indígena Vaimiria-Troari, será finalmente conectada ao Sistema Interligado Nacional. A arrecadação federal chega a R$ 172,31 bilhões em agosto. Um dos destaques da arrecadação foi a receita previdenciária, que alcançou R$ 45,84 bilhões, com acréscimo real de 8,30%, em razão do aumento real de 6,77% da massa salarial. Brasil atinge 5 milhões de páginas na internet com domínio.br, com a marca. O .br se firma na 5ª posição entre os códigos de país mais populares do mundo, informou o NIC, entidade sem fins lucrativos, que existe desde 1997. Auxílios caminhoneiro e taxista podem ser requeridos até 10 de outubro. Tem direito ao auxílio caminhoneiro transportadores de carga autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Portaria autoriza consignado para beneficiário do Auxílio Brasil. Valor do consignado está limitado a 40% do repasse permanente de R$ 400 do Auxílio Brasil. Assim, limite do desconto é de R$ 160 mensais, em prazo de 24 meses. Sem consenso no Senado, medida provisória que aumenta a conta de luz perde a validade. Texto tratava de créditos para setor de combustíveis e, de última hora, o relator da matéria na Câmara incluiu o trecho que aumenta o preço da conta de luz. Tribunal de Contas da União, TCU, fará nova etapa de auditoria das urnas no dia da eleição. Serão fiscalizados os procedimentos em 54 sessões eleitorais nas capitais. Os auditores também vão avaliar os boletins de 4,1 mil urnas eletrônicas. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mantém proibição de imagens de viagens em campanha à reeleição. Plenário acatou decisão do ministro Benedito Gonçalves de proibir o uso de imagens de viagens internacionais do presidente Jair Bolsonaro na campanha de reeleição. Ministra do STF manda arquivar pedido de investigação sobre presidente. Petições arquivadas referiam-se a denúncias que levaram ao afastamento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em março, e à abertura de inquérito para investigar o caso. Polícia Federal desarticula quadrilha envolvida em fraude por pirâmide financeira. Mais de 400 pessoas teriam sido lesadas em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões. Segundo a PF, a organização é composta por 15 empresas, baseadas em Santa Catarina e São Paulo. Presos suspeitos de integrar a quadrilha que assaltou bancos no Rio, as investigações apontam um dos presos como integrante do grupo responsável pela recente onda de explosões em agências bancárias na modalidade chamada Novo Cangaço. Acordo permitirá avanços na análise química de armas de fogo. Meta é avançar na avaliação da composição química de fragmentos de arma de fogo, munições e digitais visando direcionar as autoridades para a arma utilizada no crime e para o autor do delito. Ministério da Saúde lança campanha de doação de órgãos e tecidos. O objetivo é incentivar a discussão do tema em casa, já que no Brasil a família deve autorizar a doação e, por isso, é importante que a vontade do doador seja conhecida. Prefeitura de São Paulo confirma uma morte por meningite na cidade. Capital já registra 5 casos da doença. A meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e que pode ser causada por infecções de vários micro-organismos. ProSangue de São Paulo pede doação de sangue.
Para doar basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente. Embraer está com inscrições abertas para 300 vagas de estágio. Oportunidades contemplam diversas áreas, com vagas presenciais em São José dos Campos e também nos modelos híbrido e remoto. Todo o processo seletivo será virtual. Prefeitura do Rio apresenta novo modelo do BRT, mais moderno. Veículo articulado será identificado com as cores amarela e preta e tem capacidade para transportar até 181 passageiros. Vendas do Tesouro Direto superam resgates em 1,4 bilhão de reais em agosto. Mais de 637 mil participantes cadastraram-se no programa Tesouro Direto em agosto. O número de investidores está em 20,6 milhões e representa alta de 65,8% em 12 meses. Setor público poderá ter vantagens em financiamentos do BNDES, para ter direito à redução de até 0,4% na taxa de remuneração básica ou à ampliação do prazo de carência. Clientes deverão comprovar avanços nos índices educacionais. Prévia do IBGE registra deflação de 0,37% em setembro, conforme o indicador IPCA-15, do IBGE. Mesmo com a deflação, apenas 3 grupos de produtos e serviços entre os 9 pesquisados apresentaram queda em setembro. Índice da confiança da construção cresce 3,5 pontos em setembro. A variação resulta, principalmente, de uma percepção mais favorável dos empresários sobre a situação atual dos negócios. Esse indicador subiu 1,8 ponto, passando para 98 pontos. Gratuidade para idosos no transporte público será retomada em São Paulo. O governo municipal anunciou nesta segunda-feira, dia 26, que idosos na faixa entre 60 e 64 anos que possuem baixa renda e estão incluídos no CadÚnico serão contemplados com a gratuidade nos ônibus municipais. A Egea Saneamento arremata 2 lotes de esgotamento sanitário no Ceará. Os municípios cearenses atendidos ficam nas regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri, com uma população de cerca de 4,3 milhões de habitantes. Bolsa cai para menor nível em 2 meses com temor de recessão global. O dólar comercial fechou esta terça-feira, dia 27, vendido a R$ 5,37, com recuo de apenas 0,09%. A cotação iniciou o dia em queda, chegando a R$ 5,29 nos primeiros minutos de negociação, mas voltou a operar próxima da estabilidade. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 200 milhões. Esportes. Brasil aplica 5-1 na Tunísia. Em último amistoso antes da Copa, seleção sobrou no primeiro tempo, com 2 gols de Rafinha, um de Neymar, pênalti, e um de Richarlison. Pedro selou a vitória, marcando seu primeiro gol com a amarelinha. Fórmula 1. Piloto chinês Zhou vai permanecer na Alfa Romeo em 2023. Na estreia este ano, piloto marcou 6 pontos em 16 corridas, em comparação com 46 do companheiro Valtteri Bottas. Próxima temporada terá o retorno ao circuito do GP da China, em Xangai. Notícias internacionais. ONU lamenta a situação terrível e execuções extrajudiciais na Ucrânia. Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos afirmou, em relatório, estar particularmente preocupado com a tortura e maus-tratos de detidos pelas forças russas. Referendos contestados na Ucrânia entram no último dia. Alerta nuclear desta terça-feira, dia 27, por Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. É um dos vários emitidos por Putin e seus aliados nas últimas semanas. Vazamentos misteriosos atingem gasodutos submarinos russos. Rússia afirma que vazamento na rede é motivo de preocupação e sabotagem é causa possível. Países europeus se mobilizam para investigar. 2 explosões foram registradas nos gasodutos Nord Stream, segundo o Instituto Sísmico Sueco. Pelo menos 3 vazamentos foram identificados e não foi descartada a hipótese de uma sabotagem. Geórgia e Cazaquistão têm aumento expressivo de russos que não querem lutar na Ucrânia. Quase 10 mil russos vão para os países vizinhos por dia para escapar da convocação feita por Vladimir Putin. Forças do Irã entram em confronto com manifestantes por morte de massa Amini, sob custódia policial, provocou a primeira grande manifestação no país após protestos contra aumento da gasolina em 2019. Príncipe herdeiro da Arábia Saudita é nomeado premier do país. Mohammed bin Salman assume o comando do cargo, que tradicionalmente é ocupado pelo rei, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Com flores e salva de tiros, Japão se despede de Shinzo Abe. Assassinato de Abe em comício gerou revelações sobre laços entre parlamentares do Partido Liberal Democrata, que ele liderava, e a Igreja da Unificação. Passagem de tufão no norte das Filipinas deixa pelo menos 8 mortos. Tufão Noru causou inundações e cortes de energia e obrigou a suspensão das aulas e o encerramento de serviços públicos na segunda-feira, dia 26. Furacão Ian sobe para a categoria 3 e afeta o oeste de Cuba.
Pelo menos 38 mil pessoas deixaram suas casas para se abrigar. Rajadas de vento chegam a 200 km por hora. Flórida se prepara para a chegada do furacão Ian. Governo Biden declara emergência de saúde pública no estado e diz que está trabalhando com autoridades locais para fornecer apoio. Congresso dos Estados Unidos anuncia orçamento provisório para evitar paralisação. O objetivo é manter as agências federais funcionando até o final desta semana, enquanto o Congresso continua a negociar projetos de lei para financiar o governo até o próximo ano fiscal. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1542, João Rodrigues Cabrilho, um navegador e explorador português, chega ao que é hoje San Diego, Califórnia. Em 1871, o Parlamento brasileiro aprova uma lei que libera todas as crianças nascidas de escravos e todos os escravos pertencentes ao governo, Lei do Ventre Livre. Em 1885, promulgada no Brasil a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, garantindo a liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais. Em 1889, a Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, reúne-se em Paris e define o comprimento de 1 metro. Em 1928, Alexander Fleming, um médico, microbiólogo e farmacologista britânico, percebe um mofo que mata bactérias crescendo em seu laboratório, descobrindo o que mais tarde ficou conhecido como penicilina. Em 1950, a Indonésia é admitida como Estado-membro da ONU. Em 1951, a CBS disponibiliza os primeiros televisores em cores para venda ao público em geral, mas o produto é descontinuado menos de um mês depois devido aos altos preços e à falta de material para aproveitar a nova tecnologia. Em 1960, Mali e Senegal são admitidos como Estados-membros da ONU. Em 1968, fundação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Em 2008, o Falcon se torna o primeiro veículo de combustível líquido desenvolvido por uma entidade privada, a SpaceX, dos Estados Unidos, para colocar uma carga útil em órbita. Em 2018, um terremoto de magnitude 6,1 atinge a ilha Celebes, na Indonésia, provoca um grande tsunami e deixa 4.340 mortos e 10.679 feridos. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.